O Arthur Erlon palpitando aqui que acha que a final vai ser Real Madrid e Manchester City. Vamos olhar aí o mata-mata, chaveamento da Copa do Mundo de Clubes. Antes disso, dá o like aqui no nosso canal, no nosso vídeo, na nossa live. Se inscreve aqui no nosso canal para dar uma forcinha. Acompanha também todas as nossas redes sociais, né? O link para todas elas está aqui na descrição do nosso vídeo ou da nossa live, certo? Então você pode acompanhar nosso canal de lives, nosso canal de cortes, beleza? Então vamos lá, meus amigos. A gente já tinha falado na última live sobre o grupo A e o grupo B, que já tiveram as suas definições, né, antes da nossa última live. Então a gente teve Palmeiras em primeiro, Inter Miami em segundo, PSG em primeiro, Botafogo em segundo no grupo B, né? E aí o cruzamento de Palmeiras e Botafogo simplesmente, né? No grupo C, a gente teve a equipe do Benfica ganhando da equipe do Bayern de Munique. Um grande resultado do Benfica, fazendo o time passar em primeiro no grupo C. E o Bayern fica em segundo colocado. E também, como eu já falei aqui na live, o Auckland City conquistando um resultado histórico contra a equipe do Boca Juniors. Né, fazendo o primeiro gol aí nesse Mundial, um time que tinha sofrido 16 gols até então e não tinha marcado nenhum, faz um gol, né? Toma outro também, não ganhou o jogo, que seria mais histórico ainda, mas conquistou um pontinho ali contra o Boca Juniors. E o Auckland City é um time semi-profissional. De onde, meu Deus? Eu... É Nova Zelândia. Cidade da Nova Zelândia. Então, assim, é um time semi-profissional da Nova Zelândia, né? Que foi para esse Mundial e conseguiu aí ter um resultado histórico. Resultado histórico, cara. Então, acho que os caras voltam. Claro que é uma equipe semi-profissional, né? Os caras têm seus empregos e tal. Alguns precisaram até pedir pra sair dos seus empregos em alguns momentos aí pra poder jogar esse Mundial, né? Então, é um resultado histórico, de certa forma, para o time deles lá. Mas fica em último aí no grupo. Se encerra aí a sua participação com um pontinho contra a equipe do Boca Juniors. Eita, o Davi chorando. Ô, bichinho. A mãe foi pegar ali. Então, gente, Benfica em primeiro joga contra o Chelsea e o Bayern enfrenta a equipe do Flamengo, que ficou em primeiro no grupo D. Falando desse confronto aqui, a gente pode até falar um pouco depois, né? Quando a gente estiver falando do mata-mata e do chaveamento. Eu acho que eu vou deixar em outro corte, inclusive. Mas a gente teve nesse grupo D o time do Flamengo jogando contra o Los Angeles e foi um time que conseguiu um empate ali, né, contra o Los Angeles, saiu perdendo, mas foi buscar o empate e já tinha conquistado a primeira posição no grupo D, então não jogou pra se quebrar, então se complicar. Já tinha a primeira posição assegurada. Então o empate serviu também ali para manter a invencibilidade do Flamengo, principalmente, né, para se manter assertivo na competição, dizer, ó, tô aqui pra palhaçada não, né? Classificado invicto, ganhando do Chelsea, né? Europeu e tal. Então o Flamengo passa de fase bem. Agora vai ter o Bayern de Munique. Nesse caso aqui, era até melhor ter ficado em segundo, pô, porque enfrentava o Benfica. Mas o Benfica ganhou do Bayern de Munique, então futebol tem dessas. Mas vai enfrentar um adversário bem pesado, o Bayern de Munique. O grupo E tem a Internazionale e o Monterrey, que ganharam seus dois últimos jogos, né? O River Plate estava sendo eliminado no campeonato, mesmo com o empate. Porque tem aquela questão dos critérios de desempate, né? Em que você ignora os jogos de... Se eles empatarem em pontos os três times, você considera o confronto direto entre os três. Então ignoraria o jogo contra o Urawa Reds, né? E fazia outra tabela de classificação entre Inter, Monterrey e River Plate, né? Mas no caso a Inter ganhou do River. O River teve um jogador expulso também ali, né? E o que, entre aspas, facilitou um pouco a vida da Inter. Mas foi um jogo bem movimentado esse, né? E aí a Inter conseguindo ganhar, passa em primeiro e com tranquilidade aí vai enfrentar a equipe do Fluminense, que ficou em segundo lugar no grupo F. Fluminense que poderia ter garantido a primeira colocação no grupo se tivesse ganho o seu jogo, né?
Se tivesse ganho aqui, teria ido para o confronto direto contra o Borussia, que teria empatado também, mas o Fluminense teria tido um saldo maior, né? O saldo 2-2 aqui, se o Fluminense tivesse ganho, o saldo do Fluminense teria sido maior do que 2, então teria passado em primeiro do grupo, o time do Fluminense. Mas, jogando diretamente contra o Mamelodi, o Fluminense não podia correr os riscos de perder o jogo, né? Então, assim, conseguiu segurar ali o empate, foi importante, passou de fase, isso é importante também, né? Passou de fase aí a equipe do Fluminense, foi o último brasileiro a conseguir conquistar a sua vaga, claro que foi o último brasileiro a jogar na terceira rodada, né? Mas, enfim, passa de fase também a equipe do Fluminense, vai jogar contra o Internacional, adversário dificílimo. E o Monterrey enfrenta a equipe do Borussia Dortmund, que ficou em primeiro. O grupo G teve o Manchester City amassando a equipe da Juventus. Foi um time que fez um primeiro gol, né? Depois toma um empate, se não me engano, mas o jogo estava, de certa forma, equilibrado. Enquanto o Manchester City não botou pra torar no segundo tempo ali, né? Porque teve um momento que o Manchester City começou a fazer os gols e os gols saíram com bastante naturalidade, né? O Manchester é um time que é melhor do que a Juventus, tava jogando melhor do que a Juventus, mas a Juve também tinha seus momentos ali, tinha suas aparições no jogo e deu um certo trabalho para o Manchester City, mas que em algum momento o Manchester City começou a desempenhar o seu futebol ali e os gols foram saindo com bastante naturalidade, né? Talvez a Juventus tenha cansado em algum momento lá no segundo tempo, ou talvez a Juventus tenha perdido um pouco da estabilidade mental ali quando toma um gol ali do Manchester City, e aí começa a sair os gols um atrás do outro, e o City enfia 5 na Juventus, que ainda diminui lá no finalzinho, mas não tinha muito mais o que fazer. Classificado, a Juve. Mas acaba perdendo aí para o Manchester City e vai enfrentar o Real Madrid apenas. Juve e Real nas oitavas de final. E o Manchester City enfrenta a equipe do Al Hilal, que já falei aqui, né? O Al Hilal, para mim, ele não é uma surpresa. Né? O Al Hilal, para mim, não é uma surpresa. O time do Al Hilal, tirando os europeus, é o time que tem a maior folha salarial dessa Copa do Mundo de Clubes, certo? Então é um nível de investimento muito alto, com muitos bons jogadores. E não é surpresa para mim o Al Hilal ter passado de fase aqui e eliminado o Salzburg, certo? Não é surpresa para mim aqui. Real em primeiro, ok, maravilha, mas o Al Hilal passar de fase para mim não é surpresa. Então é um dos bons times aí também desse Mundial aqui. E aí agora vamos para as oitavas de final.